Boa tarde. Vamos começar hoje a falar de um poeta que foi um caso singular, um poeta e escritor que foi um caso singular para aquela pequena comunidade literária angolana do século XIX, que foi o caso de Pedro Félix Machado, que trabalhou, publicou, escreveu, sobretudo, no último quartel do século XIX e primeiros anos do século XX. Ele escreveu 2 livros essenciais que parcialmente se relacionam com a própria biografia dele e do irmão e da família, envolvendo o espaço atlântico e, sobretudo, o espaço atlântico e os 3 países habituais, Angola, Brasil, Portugal, citados por ordem alfabética. Não vou desenvolver nada sobre os dados relativos à biografia, aos antecedentes, à família, a família mista luso-angolana, constituída pelo pai português vindo do Recife e pela mãe angolana de Luanda, porque isso tudo está aqui explicado. Vou partilhar a tela, vou deixar-vos um endereço, mostrar uma página em que podem ver esses dados com mais detalhe e alguns outros que também vão aqui ficar esquecidos ou silenciados ou então resumidos. Nesta página na internet vocês podem então encontrar, para além da maneira de como citarem o trabalho, podem encontrar elementos biográficos, familiares, comentários sobre a literatura dele, sobre as intertextualizações dele, sobre ele como jornalista, que também foi, sobre o irmão dele, que foi um ilustrador famoso em Portugal e no Brasil, trabalhando no Brasil com Olavo Bilac, trabalhando em Portugal com os Bordalo Pinheiro, sobretudo com Rafael Bordalo Pinheiro, etc. Não vale a pena perder tempo, tem aqui o endereço, creio que também está a rolar na tela, e por aqui tiram as informações de que precisam, sem que a gente tenha de perder mais tempo com isso. O que vale a pena a gente ver é os livros que ele publicou. Ele publicou, sobretudo, 2 livros. Digo sobretudo porque ele tem muito material disperso, podia ter publicado mais coisas, mas publicou 2 livros. Cenas da África, ponto de interrogação, romance íntimo. Pedro Félix Machado. Esta edição foi organizada e prefaciada pelo Nelson Pestana, Eduardo Bonavena, para a imprensa nacional portuguesa já há bastante tempo e continua a ser não só o livro atual, como o único acesso que temos ao romance do Pedro Félix Machado. Um romance muito sui generis, com muito que se lhe diga, e aproveitando de várias escolas literárias, entre as quais, como realça o prefaciador, a escola realista. Não apenas, também há aqui um jogo, por exemplo, uma malha intrincada de episódios, de tempos e de espaços, que as mesmas personagens vão aparecer em tempos e espaços diferentes, e isso se aprende muito com uma leitura muito comum na época e desde o final do século XVIII, que era a leitura das novelas em folhetins nos jornais, ou mesmo de romances em folhetins nos jornais. Também está aqui presente essa marca do folhetim do século XIX na imprensa literária e na imprensa generalista. Mas sobre isso é melhor mesmo ler o livro e o prefácio atento e fundamentado do Eduardo Bonavena ou do Nelson Pestana. O outro livro dele, o livro de onde tiramos o poema que vamos analisar, é um livro chamado Sorrisos e Desalentos. Aqui não temos propriamente uma poesia realista. A escola literária na qual mais se aproxima o Pedro Félix Machado é a escola parnasiana. Como se explica no texto para o qual vos remeti, houve contactos do João Penha com Alfredo Troni, eles conviveram enquanto estudantes em Coimbra. O Alfredo Troni foi para Angola, fez o Jornal de Luanda, e ali acolheu e acompanhou muitos jovens, entre os quais o Pedro Félix Machado, que talvez, através do Alfredo Troni, tenha tomado conhecimento da poesia de João Penha e, de qualquer modo, ele acompanhou essa poesia com alguma profundidade e completude, porque vemos muitas semelhanças, muitas afinidades entre a poesia de um e a poesia de outro. Tudo isso está devidamente desenvolvido e investigado no texto para que vos remeti do blog Kikola. Isto foi também uma edição já antiga, a única a que temos acesso, publicada também pela imprensa nacional portuguesa no ano 2000, com um prefácio que é um estudo meu, mas que está muito mais desenvolvido agora naquele site e naquele endereço para o qual eu vos remeti.
Voltando aqui à internet, nós temos então o endereço, mostro mais uma vez, o texto mais desenvolvido e depois destes textos todos do livro eu escolhi um poema. O livro, como viram, chama-se Sorrisos e Desalentos. Sorrisos e Desalentos, divido logo o livro em duas partes, a parte dos sorrisos e a parte dos desalentos. Mas podemos dizer que os desalentos não são muito desalentados. Há o bom humor e o humor fino, cultivado pelo autor, também nisso de forma semelhante ao João Penha, até em algumas estruturas retóricas, e também, como iremos ver, em aspectos formais. Mas há um cultivo do bom humor que predomina nestes poemas, como predomina na lírica do João Penha. Aqui o poema chama-se Pé de Boi, como se vê, e é uma definição. Pé de boi era uma expressão vulgar, comum, hoje talvez menos usada, naquele tempo mais frequente, e o poeta resolveu dar uma definição poética, literária, do que é o pé de boi. Pela definição, nós já nos vamos apercebendo não só do que era o parnasianismo, mas também do que era o parnasianismo angolano, que se reduz praticamente ao Pedro Félix Machado. Eu vou ler o poema porque é importante a musicalidade dos versos e peço que também leiam aí. Então, pé de boi, definição. Sujeito pé de boi é um tipo grave, que nunca se vê rir alegremente. Apenas se sorri, mas raramente, com ares majestosos de margrave. Não diz coisa que a ninguém agrave. O seu passo é pausado, o olhar prudente, o fato um tanto velho, mas decente, e o corpo tem o ar de grossa trave. Porém, tem muito curto entendimento, só vive dentro da sombra casaca, na crassa pacatez do avarento. E tem massa encefálica tão fraca que nem caldo daria suculento. Diverso é o pé de boi da mão de vaca. O soneto foi escrito no Porto, em novembro de 1891, num período em que o poeta, tendo recebido a herança paterna e distribuído com o irmão foi para Paris um tempo, depois para o Rio de Janeiro, e o poeta andou pelo Porto e depois pela Europa até a Alemanha, e depois voltou a Luanda e mais tarde e a Benguela também, onde foi, além de poeta e advogado, também comerciante e jornalista. Para compreendermos este poema, dada a distância no tempo, é preciso esclarecermos, clarificarmos alguns aspectos lexicais. Eu passo a esclarecê-los, ilustrando-os aqui através de pesquisas na net. Em primeiro lugar, o que é o pé de boi? Vocês vão, por exemplo, um dicionário como o primeiro ano da língua portuguesa e encontram o pé de boi, pessoa apegada a costumes antigos, ou que não gosta de inovações. Depois pode ser outras coisas, também pessoa trabalhadora e cumpridora, mas acho que a própria definição poética que o autor dá da expressão a exprime muito melhor, pelo menos no sentido que lhe dava o poeta, do que estas definições lapidares de dicionário. Uma outra palavra que pode suscitar dúvidas, porque caiu em desuso, é a palavra margrave. Margrave é uma palavra que designava um título militar que com o tempo virou um título nobiliárquico. Nas antigas províncias, das fronteiriças, no que é hoje a Alemanha, o chefe militar, o responsável por aquelas províncias de fronteira. Nós podemos até ver que a imagem às vezes vale mais do que mil palavras. Aqui está o retrato de um margrave, pintado em 1551, no século XVI. Já não seria tão grave assim o guardador de fronteiras, já não seria o militar, seria mais um chefe de província. Apesar das guerras, de quando em quando havia alguma estabilidade e, portanto, chefiar uma província de fronteira nem sempre implicava um grande treino militar ou uma vocação militar acentuada. Para isso, o margrave, até, sendo o caso, contratava alguém que fizesse o trabalho por ele e ele ficava apenas a coordenar. Assim podemos retornar ao poema e reler. Sujeito pé de boi, já vimos como é um tipo grave, nunca se vê rir alegremente, sempre contido, num comportamento de chefe, no sentido conservador da palavra. Não dá confiança, mas também não se expõe. Porque não se expõe? É que não dá confiança. Não se expõe, não é comunicativo, mantém ares majestosos,
está ciente da sua importância e de que deve manter essa imagem. Também está ciente que não deve agravar ninguém com as palavras, não deve ofender ninguém, deve ser muito cauteloso a usar as palavras, porque o chefe, se usa e abusa da prepotência, sobretudo nas palavras, ficam-lhe com ódio, ficam-lhe com raiva, deixa de ser respeitado, as pessoas passam apenas a obedecer-lhe por medo. Outra característica que ele atribui ao sujeito pé de boi, que, segundo este soneto, seria um biótipo, o conceito é recente, mas a prática é antiga. O biótipo quer dizer um tipo de personalidade que se define fisicamente e psicologicamente. Então, esse biótipo tem uma característica física, o corpo tem um ar de grossa trave. Claro, ele era o chefe militar, tinha que ter um corpo que também infundisse respeito. Para além disso, usa um fato um tanto velho, mas decente. Quer dizer, o fato é decente, mas ele não quer gastar muito dinheiro com o fato. Portanto, é velho enquanto tiver o mínimo de decência para que ele se possa apresentar em público com ele usará o mesmo fato, usará aquele fato. Com todo esse aspecto, com toda a aparência, no entanto, em termos cognitivos, ele tem muito curto entendimento. Ele não sai daquela estreita camisa de forças que mandam as regras da aparência numa corte, por exemplo. Só vive dentro da sobrecasaca, na crassa pacatez do avarento. Vejam como a imagem física, visual, de só viver dentro da sobrecasaca está dada como equivalente a ter muito curto entendimento. Quer dizer, ele é um sujeito que não sorri muito, não se ri alegremente, não é muito expansivo, mantém-se sempre com o ar distante, pausado, olhar por dentro. Não porque seja uma pessoa tão inteligente que perceba que estrategicamente vale a pena ser assim, mas porque é uma pessoa com um entendimento muito curto. Então é melhor ficar calado, não revelar os seus limites e ir apanhando os dos outros. Mas o que é que interessa? Interessa que o poeta vai trabalhando a linguagem e dá uma equivalência, uma analogia para o curto entendimento. É o indivíduo que só vive dentro da sobrecasaca. Na crassa pacatez do avarento. Avarento, já sabemos o que é, uma pessoa que evita gastar dinheiro a todo o custo, até ao ponto da normalidade. Quanto a crasso é uma pessoa maciça, espessa, grosso, espesso, denso, grosseiro, cerrado. O avarento é grosseiro, não é? Há despesas, por exemplo, que uma pessoa compreende que por questões sociais, por questões de relações sociais, tem que fazer esta ou aquela despesa. Ele não faz. Já estava dito aqui, o fato um tanto velho, mas decente. Isso combina com a crassa pacatez do avarento. Também no verso a crassa pacatez do avarento nós temos uma expressão psicossomática, digamos assim, psicológica, porque é o avarento, e também pela pacatez, é um tipo parado. Mas crassa, quer dizer, é uma pessoa com traços grossos, grosseiros, com o corpo como uma trave. Na verdade, ele aqui está a repetir o que já disse aqui, através de uma segunda imagem para cada um destes versos. Depois, outra característica do parnasianismo em geral e também de Pedro Félix Machado é que ele usa uma linguagem erudita, um vocabulário de pessoa que conhece muito bem a língua e nos vários níveis, no nível elevado da língua, e quando mete algum elemento do cotidiano, não é um elemento buçal, é um elemento que também revela uma pessoa instruída, culta. É o caso aqui. Ele põe uma expressão muito moderna, na altura, contemporânea, mas porém põe uma expressão tirada da ciência e da medicina. E tem massa encefálica tão fraca, era como um médico descreveria, talvez, esta figura do pé de boi. Então temos massa encefálica, que é uma expressão que não entrava na poesia até o parnasianismo. O romantismo não ia usar uma expressão destas, e para trás do romantismo muito menos, mas é uma expressão que revela leituras no campo da medicina, que na altura não eram tão comuns como são hoje. A gente vai a uma página na internet e vê a palavra massa encefálica não sei quantas vezes. Mas enfim, tem massa encefálica tão fraca, mais uma vez entra outra analogia, que nem caldo daria suculento. Quer dizer, se a gente pegar o cérebrozinho dele e espremer tudo, dali não sai caldo. E então remata com o verso que, em vez de ser chave de ouro, é a chave da risota, é a chave da gargalhada. Diverso é o pé de boi da mão de vaca. Mão de vaca é uma expressão que indica também uma pessoa avarenta. Porém aqui, pé de boi, se repararem, está em itálico, o que significa que pé de boi se refere a uma característica psicossocial, a um tipo de figura. E mão de vaca não está em itálico. Porquê? Porque se refere mesmo à mão de vaca. A mão de vaca é um tipo de comida. Podemos ver aqui, por exemplo, a mão de vaca. Vemos o grão,
arroz, enchidos, uma rodelazita de cenoura, tudo isto junto forma a mão de vaca, que é, como se diz aqui acima, uma pérola na cozinha. A mão de vaca é suculenta, como se vê aqui, ela tem sempre este molho. Ora, com o cérebrozinho do sujeito pé de boi, a gente não conseguia fazer aquele molho. Portanto, nem caldo daria suculento. Então estamos a ver, é um poema muito bem montado, com muito bom humor, para dizer, fazer a caricatura de um tipo social que é o pé de boi. Reparem ainda numa certa delicadeza que nós já encontramos na poesia angolana antes dele, no José da Silva Maia Ferreira, é que ele evita as indicações de cor de pele. De vez em quando há, em alguns sonetos há, mas de forma geral ele não refere a cor de pele do sujeito, não diz se é daqui, se é dali, tudo o que podia ser, digamos, sensível, ele evita nesse aspecto. E nós, se não evitarmos, diremos que ele era mestiço. Mas ele próprio não dirá isso de si, ele dirá, eu sou o Pedro Félix Machado. Aqui o sujeito é o pé de boi, ele pega num tipo, não interessa a cor da pele, porquê? Porque este tipo é universal, pode ser encontrado em qualquer sociedade. Portanto, a maneira como ele o define, eu posso estar no Brasil ou em Portugal e identificar este pé de boi numa determinada figura, desta ou daquela cor de pele, com esta ou aquela cor de pele. O que interessa é a definição psicossocial da figura e psicossomática também, como vimos. Por outro lado, conforme ele vai fazendo este trabalho de caricatura e, como vimos, jogando com muitas analogias, tem uma facilidade enorme em nos jogar imagens visuais que fazem analogia do que ele quer dizer ou diz explicitamente em outro verso. Esta é também uma característica do parnasianismo, a aposta na visualidade, no concreto, de maneira que a gente está a ver e parece que está a ver o indivíduo, está a ver a cena, está a ver tudo, diríamos hoje, como num filme, ou como num quadro. Um filme é um quadro em movimento, de certa maneira. Mas não só, ele faz este trabalho também com base num jogo de sons, de ritmos que são sons articulados e de rimas que são sons articulados pelas coincidências entre eles. E nós vemos aí outra característica do parnasianismo, da poesia do João Palha e também da poesia do Luís de Camões e também da poesia do Petrarca, que foi o homem que tornou famosos os sonetos, a fórmula do soneto em todo o mundo. A fórmula do soneto é esta que está aqui, a forma clássica do soneto é esta que está aqui. Portanto, 2 estrofes com 4 versos, mais 2 estrofes com 3 versos. Há rimas distribuídas de maneira que nas estrofes de 4 versos elas rimam por dentro e nos extremos. Isto a gente costuma descrever dizendo A, B, B, A. A, B, B, A. Quanto aos tercetos, C, D, C, D, C, D. CD, CD, CD. E ali, ABBA. É a distribuição rimática, como disse, clássica, muito comum em Camões, muito comum em Petrarca. É a distribuição mais comum no João Palha, são muito poucos os sonetos do João Palha, o tal parnasiano português, amigo do Alfredo Troni. São muito poucos os sonetos em que ele não usa esta distribuição, e no nosso Pedro Félix Machado, apenas em 3 sonetos ele não usa esta estrutura formal do soneto, que usa aqui. Também o soneto está estruturado, ironicamente, sobre versos considerados ou chamados decassílabos heróicos. Decassílabo heróico é um decassílabo que tem acento na 6ª sílaba. A maioria dos versos deste soneto tem acento na 6ª sílaba. Tentem apanhar a música do verso. Sujeito pé de boi tem acento e pausa, né? É um tipo grave. Que nunca se vê rir alegremente. Se vocês contarem as sílabas, que nunca se vê rir, onde cai o acento e a pausa é na 6ª sílaba. Sujeito, pé de boi, boi é a 6ª sílaba. E depois corremos, é um tipo grave. Só tornamos a parar na 10ª sílaba. Esse é o chamado decassílabo heróico, ou verso heróico. Porquê? Na língua portuguesa, porque o Luís de Camões escreveu a sua epopeia em decassílabos heróicos, acentuados na 6ª e 10ª sílaba. O decassílabo heróico é considerado mais próprio pelo tom grave para assuntos épicos, importantes, grandes ações, coisas louváveis, reflexões filosóficas, etc, etc, etc. Como disse, na tradição métrica e rítmica da língua portuguesa e, sobretudo, na portuguesa mesmo. O que é engraçado aqui é que, numa prática que não é apenas sua, o Pedro Félix Machado pega no decassílabo heróico,
não para tratar um assunto grave, mas até para ridicularizar uma pessoa que se quer apresentar como uma pessoa grave. Parece que fica mais ridículo ainda usar o decassílabo heróico para fazer uma caricatura. A pessoa fica mais caricaturizada ainda com esse choque entre o verso que habitualmente é usado para assuntos graves e o conteúdo do poema, que é o de nos fazer rir retratando uma personagem ridícula. Bom, isto está muito bem montado, pois, como vimos. Também há outro aspecto a realçar, é que o soneto, como é também muito comum na época, tem uma estrutura circular. Ele começa sujeito pé de boi e acaba diverso é o pé de boi. Faz uma anáfora do primeiro para o último verso. E então, sujeito pé de boi é um tipo grave, diverso é o pé de boi, da mão de vaca. Este verso não só repete uma parte do primeiro, como diz, faz um contraste, enquanto aqui é uma confirmação, o sujeito pé de boi é uma definição, é verbo das definições. Um tipo grave, aqui temos o contraste, o sujeito pé de boi não é a mão de vaca, não é suculento como é a mão de vaca. Portanto, uma contradição que se contrapõe ao começo do verso e, portanto, nos remete para o começo do poema, contrapõe-se ao começo do poema e assim faz uma leitura circular. A gente lê aqui diverso é o pé de boi e lembra-se do primeiro verso. E depois lê o resto do verso e percebe o contraste com o primeiro verso. E assim fecha o poema. Está muito bem apanhado, muito bem construído, ele estava sem dúvida inspirado e, quem sabe, terá escrito o soneto depois de ter comido uma bela mão de vaca no Porto, onde servem mãos de vaca muito apetitosas. Por hoje era isto, brevemente, depois continuaremos a falar da poesia dele e de outros poetas do século XIX, antes de passarmos para o século XX. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de colocar um gosto e de voltar, possivelmente na próxima semana, quando já haverá conteúdos novos no nosso canal do YouTube.